amar e abundais, e esperar o que Deus, para ter a estabilidade nossos corações sejam ancorados lá aonde se encontram as verdadeiras alegrias do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho de Deus, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sober, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei teu servo, ele assim, filho de Josias, e investirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar aos outros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e ali ele terá um trono de glória da casa de seu pai. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos olhos vou cantar, e ante o vosso templo vou prostrar. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza
da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Deus, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que vais ter sobre esta terra, foi eu a minha igreja, e poder do inferno nunca poderá vencer. Onde darei as chaves de Deus, tudo que tu tens criado na terra, tudo que tu tens ligado na terra, será ligado no céu. Melhor discípulos, que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação.
nada poderá. Rezemos, de fato, pela nossa igreja, para que nada possa abalá-la, para que nada nos abale, apesar das perseguições, apesar das coisas terríveis. Nós temos o Cristo, que é o nosso protetor, aquele que nos protege contra as forças do mal. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela traz dois aspectos bastante importantes para a nossa reflexão. Fala da igreja e também de Cristo. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Não são mais as multidões, não são mais os discípulos que perguntam: quem é este? Quem é este homem que até o vento obedece? Mas agora é o próprio Jesus que faz essa pergunta: quem dizem o homem ser filho do homem? Quem diz ser filho do homem? Essa pergunta, ela nos provoca a um discernimento radical. Jesus pergunta e Pedro responde em nome do grupo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogia dizendo: feliz você, porque não foi ser humano. E aí ele diz: olha, por isso tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Eu te darei a chave do céu. Meus queridos irmãos e irmãs, trazemos também neste momento uma reflexão sobre a chave. A chave, ela pode simbolizar poder, mas pode simbolizar muito mais do que poder. É uma responsabilidade. Pedro recebeu essa missão, recebeu essa importante missão de ter as chaves do reino. Quando a gente é coordenador de uma comunidade, quando a gente fica responsável para fechar e abrir a igreja, a gente fica inquieto, porque a responsabilidade é minha, sou coordenador, e sou com a chave. Eu, quando recebo a chave do sacrário, eu também tenho uma responsabilidade muito grande. Eu vou abrir e fechar esse sacrário. No dia da posse, da ordenação de um pároco, a primeira coisa que ele recebe também é a chave da igreja. Simboliza que ele é coordenador, que ele é destinado a cuidar de uma paróquia, a cuidar mais tarde, em outro evangelho, esse mesmo Pedro
vai ser terminado por Então, esta é a nossa missão. Somos convidados a levar o amor, a levar a misericórdia, o perdão a todas as pessoas, sem exclusão. Nós temos essa missão, meus queridos irmãos. Outrora, Pedro, em nome da comunidade, fez essa belíssima profissão de fé. Tu és o Messias. E hoje a pergunta fica para cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus na tua igreja? A resposta, ela virá de diversas formas, mas só vamos conseguir dar uma resposta convincente se de fato fizermos a vontade de Deus. Se de fato agir como Jesus agiu, ter as mesmas responsabilidades de Jesus, de gestos, de atitudes. Pedro foi obediente. E muitas vezes esta obediência, ela faz muita falta na nossa vida. Faz muita falta nas nossas comunidades, nos nossos pequenos grupos, nas nossas reuniões, nos nossos grupos que se reúnem para rezar, para louvar, para cantar. Às vezes, a nossa obediência ela é um pouco fraca. É fraca. Porque às vezes não consegue entender as orientações da igreja, as orientações do magistério da igreja. E aí, a gente faz assim, um olhar panorâmico de quando a gente está à frente da comunidade. Você já fez de tudo. Se você diz sim o tempo todo, você é um padre perfeito, você é um padre compreensivo, você é um padre que acolhe a Deus. Mas no primeiro não, você já se torna um carrasco, você já se torna aquela pedra de tropeço. Não é mais aquela pedra que você olha como uma pedra lapidada, uma pedra que está fazendo crescer. Às vezes nós vemos muito isso. Então nós precisamos pedir de Jesus para que Ele também nos purifique dessas coisas. E a gente tem que entender que nós estamos na igreja, não é para fazer a minha vontade, não é para fazer a vontade do Pai, não é para fazer a vontade às vezes quando a gente fala assim, eu não vou fazer isso que o padre não gosta. Não é o padre que não gosta, é a orientação da igreja. Eu não vou fazer isso porque o bispo não gosta, não é o bispo que não gosta, é ele que está orientando. Então por isso que a gente tem que seguir em frente, mas sendo obediente. Questionador, tudo bem, ele nós vamos questionar, mas dizer, eu vou fazer isso porque eu não quero, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não é isso que faz, né? Então assim, a gente precisa sempre ter isso em mente, que a nossa profissão de fé, dizer que acredita em Jesus,
não é somente com palavras bonitas, não é somente com cantorias, não é somente com louvores, não é somente com esses espetáculos que muitas vezes nós vemos por aí. Porque às vezes é muito espetáculo e menos ação, menos convicção de fé. Então, quando a gente diz que acredita em Jesus, eu acredito que tu és o Messias, a gente precisa estar de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é que todos sejam. Olha que nós ouvimos bonito na oração da coleta. Concedei que o nosso povo viva comigo, que o nosso povo tenha união. Nós precisamos muito disso, evitar as divisões, evitar as brigas. Então a gente precisa pedir a Jesus para que de fato a gente seja as pedras vivas, não as pedras de tropeço, que muitas vezes a gente quer colocar para o outro cair, para o outro ser derrubado. Não, na nossa igreja não é assim. É preciso aparecer sempre com Cristo e a gente diminuir cada vez mais. Assim a gente consegue estar de acordo com Deus. E a nossa fé, ela precisa ser uma fé que seja convincente. Porque se a gente não tem uma fé que seja convincente, uma fé que seja de fato proclamada na vida, nós vamos sempre querer um Jesus milagreiro, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, mas a gente não é capaz de se libertar e de fazer com que Deus seja libertado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos provoca a olhar essas realidades, a olhar para Cristo e dizer: tu és mesmo o Messias. E que nada de fato possa abalar a nossa fé, pois é ela que abre as portas dos tesouros de Deus. É a fé que abre e fecha as portas para Deus. Sem fé, nós não conseguimos. Sem fé, tudo que nós fazemos se torna falso. Então, peçamos a Deus para que tenhamos um coração amoroso, um coração misericordioso, e que possamos sempre professar: Jesus é Filho de Deus, presente no meio, sempre nos dando força, paciência, coragem, para enfrentar as tentações, para enfrentar os medos, para enfrentar a dificuldade. Nossa Senhora interceda também hoje por todas as pastorais, todos os nossos membros pastorais, que são pedras vivas, que nos ajudam, que estão sempre presentes, nos ajudando, nos colocando e nos fazendo mais próximos. Então, que Deus nos abençoe. Cultivemos a nossa intimidade com o Senhor, para que de fato possamos proclamar a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu a Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por nosso pecado, desceu à mansão dos mortos,
na missão de nos confirmar na fé em vós e em vosso reino, fazendo-nos discípulos de Jesus. Rezemos. Abençoai nossos irmãos e irmãs catequistas na divina missão de apontar Cristo Cruz para a vida de seus catequizandos. Rezemos. Dai à Igreja a fidelidade que afasta invencível ante os ataques do poder do mal. Rezemos. Chamarei, Senhor, chamarei, Senhor, eu só encontro a paz. Pedimos